Olá, em primeiro lugar eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer o tapete Safira. Essa peça ficou com as seguintes medidas: 77 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. E eu pretendo fazer um jogo de cozinha com esse modelo. Então eu já estou aqui trabalhando as peças maiores e logo em seguida eu vou fazer o vídeo para que vocês também possam fazer esse modelo em outros tamanhos e montar um jogo de cozinha. Bem, e se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça eu usei 350 gramas de barbante Amazônia na cor azul. A numeração dessa cor é 02 e a numeração desse fio é 6. E eu trabalhei essa linha com agulha para crochê de 3,5 mm. Começo fazendo um cordão de correntes com 51 correntes. Essas correntes iniciais eu não faço elas muito apertadas, faço um pouco soltas para que meu tapete não repuxe no meio. Então faça aí também as suas correntes iniciais um pouco soltas. Bem, depois de trabalhar as 51 correntes, eu conto voltando atrás 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço um ponto alto. Em seguida, trabalho um ponto alto em cada uma das próximas 3 correntes. Bem, então, contando aqui essas correntes que eu voltei atrás como o meu primeiro ponto alto, eu trabalhei aqui um grupo com 5 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base. A partir da terceira, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada corrente até fazer 34 pontos altos. Eu vou fazer os meus 34 e venho. Trabalhei os 34 pontos altos, agora faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base. A partir da terceira, trabalho um ponto alto para cada corrente e chegarei na última corrente com 5 pontos altos. Então, aqui trabalhei o meu grupo de 5 pontos altos no final da primeira volta. Bem, então aqui nós completamos a primeira volta e esse trabalho aqui, nós sempre vamos iniciar as voltas começando pela parte oval e depois trabalhando a parte reta. Se eu continuar daqui de onde parei, a minha parte oval desse lado não vai ficar completa. Então, para que a minha primeira parte oval aqui fique completa e seja mais fácil para nós trabalharmos todas as outras voltas, eu vou fazer o seguinte: eu vou virar aqui a minha peça pelo lado do avesso e vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente, que é o penúltimo ponto alto aqui de base. Então, ó, caminhei, estou sobre esse ponto alto aqui. Agora, eu vou virar aqui de volta a minha peça. Então, olha, eu estou com a linha nesse penúltimo ponto alto aqui de base. Agora, eu introduzo de novo a agulha aqui nesse mesmo ponto, onde estou com o baixíssimo. Busco uma linha e trabalho aqui um ponto baixo e mais 2 correntes. Assim, eu tenho aqui, nesses pontos, um ponto alto. Em seguida,
eu introduzo a agulha aqui no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Então, olha, trabalhei 2 pontos altos sobre esse ponto aqui. Agora, eu vou trabalhar 8 pontos altos nesse último ponto que nós fizemos aqui na primeira volta. Então, pegando por trás desse ponto, faço 8 pontos altos. Então, usando esse último ponto aqui da primeira volta, eu fiz 8 pontos altos. Agora, laço, venho sobre esse próximo ponto e aqui faço 2 pontos altos. Bem, então, aqui encerrei a parte oval da segunda volta e fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos na parte oval. Bem, essa ponta de linha que nós temos aqui do começo, nós arrematamos da seguinte maneira. A gente passa ela com a agulha de crochê aqui pelo meio desses pontos aqui da parte oval e depois corta a ponta aqui no final, bem rente, estará arrematada essa linha. Bem, então, agora vamos trabalhar a parte reta. A parte reta da segunda volta, nós vamos começar com 2 correntes. Vamos pular 2 pontos de base. A partir desse, eu vou trabalhar 4 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre esse ponto alto, 2 nas correntes e mais um ponto alto no próximo ponto alto. Bem, então aqui estão os meus 4 pontos altos. Todos os nossos grupos de 4 pontos altos da parte reta serão sempre distribuídos da maneira que eu mostrei esse aqui. Depois que fez os 4 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base, até construir 28 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os meus 28 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, a partir daqui trabalho 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e a partir desse ponto começo a trabalhar a parte oval, fazendo 2 pontos altos sobre esse ponto, 8 pontos altos pegando por detrás desse último ponto, e mais 2 pontos altos nesse próximo ponto alto. Então, aqui de novo, trabalhei 12 pontos altos virando a minha parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todas as vezes será dessa maneira aqui na peça. Tudo que nós fizermos de um lado da parte oval, nós vamos repetir do outro. E tudo que nós fizermos de um lado da parte reta, nós vamos repetir igualzinho do outro lado também. Então, aqui, agora, é só eu trabalhar 2 correntes, 4 pontos altos, 2 correntes e mais 28 pontos altos. E vamos seguindo com essa repetição até encontrar aqui o início. Então, vou completar o restante da minha segunda volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha segunda volta. Depois de fazer essas últimas 2 correntes, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz para iniciar. Bem, e agora vamos trabalhar a nossa terceira volta. Eu vou começar aqui trabalhando 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, usando esses 12 pontos altos da parte oval na base. Então, começo com 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Venho para o ponto logo à frente e faço mais um ponto alto.
Em seguida, duas correntes, laço, sem pular nenhum ponto de base, trabalho mais 2 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Fez esses 2 pontos altos, faz duas correntes e sem pular nenhum ponto de base, faz mais 2 pontos altos usando os próximos 2 pontos de base. E assim nós vamos pelos 12 pontos altos de base e teremos no final 6 grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 6 grupos de 2 pontos altos, agora vamos trabalhar a parte reta da volta 3. A parte reta da volta 3, nós começamos fazendo 3 pontos altos. E eu trabalho da seguinte maneira, faço 2 pontos altos nesse intervalo de correntes e 1 nesse próximo ponto alto. Trabalhei os 3 pontos altos, agora duas correntes, pulo 2 de base e a partir desse ponto alto trabalho 4 pontos altos. Depois de fazer esses 4 pontos altos, faço duas correntes, pulo 2 de base, a partir desse ponto, começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até construir aqui o total de 22 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 22 pontos altos, agora faço duas correntes, pulo 2 de base, a partir daqui 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, duas correntes. E para encerrar aqui a parte reta, eu pulo esses 2 de base e a partir desse trabalho 3 pontos altos, fazendo um no ponto alto e 2 nas correntes. Então, aqui eu encerrei a parte reta da volta 3. Agora, vamos trabalhar a parte oval fazendo os 6 grupos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Bem, então, depois que nós completarmos aqui esses 6 grupos de 2 pontos altos, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, igualzinho fizemos desse lado. Então, é só você ir olhando no que você fez do lado de cá e repetindo tudo igual desse lado aqui. Bom, então é com esse padrão que é trabalhado a terceira volta. Vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da minha terceira volta. Depois de fazer esses últimos 3 pontos altos, eu vou fechar a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Todas as nossas voltas serão fechadas com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem, agora vamos trabalhar a quarta volta. Na quarta volta, eu vou fazer 6 grupos com 3 pontos altos separados por duas correntes aqui na parte oval. Então, eu trabalho da seguinte maneira: subo 3 correntes para iniciar e faço 2 pontos altos no ponto logo à frente. Depois de fazer esses 3 pontos altos, faço duas correntes, venho para o próximo grupo de base, trabalho um ponto alto no primeiro e 2 no segundo. E assim nós vamos por todos os grupos aqui da parte oval. Então, eu vou fazer a minha parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei os 6 grupos de 3 pontos altos da parte oval. Agora, vamos trabalhar a parte reta da quarta volta. A parte reta eu começo com duas correntes, pulo aqui 2 de base e a partir desse trabalho 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, duas correntes, pula 2 mais 4 pontos altos. Depois de trabalhar esse grupo de 4 pontos altos, eu faço duas correntes, pulo 2 de base e a partir do terceiro, eu começo a fazer um ponto alto para cada ponto de base até trabalhar 16 pontos altos. Vou fazer os 16 e venho. Trabalhei os 16 pontos altos, agora faço duas correntes, pulo 2 de base, a partir desse trabalho 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, duas correntes, pula 2 e mais 4 pontos altos.
Fez os 4 pontos altos, mais 2 correntes e encerramos aqui a nossa parte reta. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval do lado de cá, fazendo também 6 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui, para começar a parte oval, depois dessas 2 correntes, eu pulo esses 2 pontos e a partir desse, começo a trabalhar os grupos de 3 pontos altos. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a quarta volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da minha quarta volta. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Na quinta volta, nós vamos trabalhar 6 grupos de 4 pontos altos na parte oval. Então, os meus grupos serão distribuídos da seguinte maneira. Subo aqui 3 correntes, que vão equivaler a um ponto alto. Venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto. E no último ponto do grupo de base, sempre vou fazer 2 pontos altos. Então, dessa maneira, trabalhei aqui 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, venho para o próximo grupo, faço 1 no primeiro, 1 no segundo e 2 pontos altos no terceiro ponto. Separo todos os grupos com 2 correntes. Então, eu vou fazer aqui a minha parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei os meus 6 grupos de 4 pontos altos da parte oval. Agora, vamos trabalhar a parte reta da quinta volta. Parte reta, eu vou começar fazendo 2 correntes, pular essas 2 correntes de base e nesse ponto trabalhar um ponto alto. Então, aqui, olha, eu criei um intervalo. Então, todas as vezes aqui nessa peça que eu me referir a um intervalo, eu estou dizendo 2 correntes, pula 2 pontos de base e trabalha um ponto alto. E aqui no início da quinta volta, nós vamos fazer 2 intervalos. Então, aqui eu repito, mais 2 correntes e um ponto alto. Aqui estão os meus 2 intervalos do início da parte reta da quinta volta. Na sequência, eu vou trabalhar 2 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, olha, esse ponto alto aqui, ele é o primeiro dos 4 que eu vou fazer aqui. Então, trabalho esse, 2 nas correntes e mais um no próximo. Em seguida, faço 2 correntes e mais 4 pontos altos, trabalhando um nesse ponto alto, 2 nas correntes e mais um no próximo ponto alto. Aqui está, fiz os meus 2 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, é só fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base, a partir do terceiro, trabalhar um por um até construir 10 pontos altos. Vou fazer os meus. Trabalhei os meus 10 pontos altos, agora na sequência eu vou fazer mais 2 grupos de 4 pontos altos, igualzinho trabalhei aqui. Então, faço 2 correntes, 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Aqui está, trabalhei os meus 2 grupos de 4 pontos altos. Agora, para encerrar aqui a parte reta, eu faço 2 intervalos. Aqui estão os meus 2 intervalos de 2 correntes. Agora, inicio aqui a parte oval do lado de cá, trabalhando também 6 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada toda a nossa quinta volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei todo o restante da quinta volta, agora vamos trabalhar a volta de número 6. Na volta 6, nós vamos trabalhar 6 grupos com 5 pontos altos na parte oval. E nós sempre vamos distribuir da seguinte maneira. Vamos fazer um por um,
até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. Então, aqui eu começo com 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, e sigo um por um nos próximos 2. E faço 2 aqui no último. Depois de trabalhar os 5 pontos altos, é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e repetir mais 5 pontos altos, um por um até o penúltimo e 2 aqui no último. Então, vou trabalhar aqui a minha parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei os 6 grupos de 5 pontos da parte oval, agora vamos trabalhar a parte reta da volta 6. Na parte reta da volta 6, eu trabalho inicialmente aqui 3 intervalos. Trabalhei os 3 intervalos aqui no início da parte reta. Agora, eu vou fazer aqui, na sequência, o total de 5 grupos com 4 pontos altos. Então, aqui trabalhei os primeiros 2 grupos de 4 pontos altos, separando os grupos, sempre 2 correntes. Aí, cheguei sobre esses 10 pontos altos. Então, aqui eu faço 2 correntes, pulo esses 2 de base e a partir desse trabalho 4 pontos altos. Depois de fazer aqui o terceiro grupo de 4 pontos altos, então é só continuar com 2 correntes e mais 2 grupos de 4 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei os meus 5 grupos de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Na sequência, eu trabalho aqui 3 intervalos para encerrar a parte reta. Então, aqui está os meus 3 últimos intervalos da parte reta. Agora, é só completar o restante da volta, trabalhando aqui a parte oval com o mesmo padrão que fiz do outro lado, 6 grupos de 5 pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro ponto alto desse grupo. Aqui está. E depois que completar a parte oval, então, repete a parte reta do lado de lá, igualzinho mostrei aqui para vocês. Então, vou completar o restante da sexta volta com essa orientação e venho. Completei o restante da minha sexta volta. Agora, vamos trabalhar a sétima volta. Na sétima volta, vamos fazer 6 grupos com 6 pontos altos na parte oval. E a distribuição será sempre a mesma: um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 pontos altos no último ponto do grupo de base. Então, para começar, faço 3 correntes. Depois de trabalhar os 6 pontos altos, faço 2 correntes de separação, venho para o próximo grupo e repito os 6 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui minha parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei a minha parte oval, agora vamos trabalhar a parte reta da volta 7. No início aqui da parte reta, eu vou fazer o total de 4 intervalos. Depois de fazer os 4 intervalos, eu vou trabalhar 4 grupos com 4 pontos altos. Então, esse ponto alto aqui é o primeiro desses 4 que vou fazer agora.
E separando um grupo de 4 pontos altos do próximo, nós sempre fazemos as 2 correntes. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos com 4 pontos altos separados por 2 correntes. Agora faço mais 4 intervalos para encerrar a parte reta. Bem, então aqui está, trabalhei os meus 4 intervalos de 2 correntes. Agora eu trabalho 6 grupos com 6 pontos altos na parte oval, distribuindo da mesma maneira que fizemos do outro lado da parte oval. Bem, então com esse padrão é trabalhada a volta de número 7. Vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 7, agora vamos trabalhar a volta de número 8. E a parte oval aqui na volta 8 será feita com 6 grupos de 7 pontos altos. Nós vamos distribuir sempre da mesma maneira, fazendo um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 pontos altos no último. Então, começo com as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Trabalhei os 7 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo de base e aqui repetir mais 7 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui toda a parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei a parte oval, agora vamos trabalhar a parte reta da volta 8. No início da parte reta, eu vou fazer o total de 5 intervalos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Agora, na sequência, faço aqui 3 grupos de 4 pontos altos. Trabalhei 1, 2, 3 grupos com 4 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, para encerrar a parte reta, faço mais 5 intervalos. Bem, então aqui de novo trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de 2 correntes, encerrei a parte reta. Agora é só trabalhar aqui, parte oval do lado de cá, com o mesmo padrão que fizemos do lado de lá, fazendo 6 grupos com 7 pontos altos separados por 2 correntes e depois repetir a parte reta do outro lado igualzinho, acabei de orientar aqui. Vou completar o restante da volta 8, seguindo a orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 8, agora vamos trabalhar a volta de número 9. E a partir da volta 9, o padrão aqui de trabalhar a parte oval vai mudar um pouco. Então, nós vamos fazer aqui o total de 6 grupos com 6 pontos altos. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base até o penúltimo ponto. Então, aqui está. Trabalhei um ponto alto para cada de base, fiz 6 pontos altos e ficou vazio aqui o último ponto. Agora, para eu passar para o segundo grupo, eu vou trabalhar 2 correntes,
um ponto alto nesse intervalo de correntes de base e mais 2 correntes. Então, todas as vezes que nós formos passar de um grupo de 6 pontos e vir trabalhar o próximo, nós vamos construir 2 correntes, um ponto alto nas 2 correntes de base e mais 2 correntes. Fez aqui esses pontos, vem aqui para o segundo grupo e a partir do primeiro trabalha um por um até o penúltimo e vamos ter aqui mais 6 pontos altos. Então, nós vamos com esse padrão até trabalhar aqui o terceiro grupo da parte oval. Vou fazer o meu até completar aqui o terceiro grupo e venho mostrando os outros 3. Aqui está. Trabalhei com o padrão que orientei sobre o primeiro, segundo, terceiro grupo da parte oval. Depois do terceiro grupo, também fiz as 2 correntes, o ponto alto e mais 2 correntes, e agora vamos trabalhar os últimos 3 grupos da parte oval. Nesses últimos 3 grupos, também vou fazer 6 pontos altos, só que eu vou trabalhar da seguinte maneira: eu vou pular aqui o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo, e vou fazendo um por um até o último ponto de base. Fiz os 6 pontos altos, só que, ao contrário desses 3 primeiros grupos que eu trabalhava do primeiro ponto e deixava o último ponto livre, esse daqui eu deixei o primeiro ponto de base livre e trabalhei até o último. Então, vai ser com esse padrão que nós vamos trabalhar esses últimos 3 grupos. E daqui para frente, em todas as voltas, nós vamos sempre diminuindo um ponto alto em cada motivo da parte oval e sempre nós vamos trabalhar os 3 primeiros motivos, começando pelo primeiro ponto e deixando vazio o último ponto de base. E nos últimos 3 grupos, nós sempre vamos deixar vazio o primeiro ponto e trabalhar um por um até o último. Então, em todas as voltas daqui para frente na parte oval, vai ser essa a distribuição. Bem, então aqui agora, voltando para a volta 9, depois desse grupo de 6 pontos, é só a gente fazer as 2 correntes e o ponto alto no intervalo de correntes. Mais 2 correntes. Pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, 6 pontos altos. Então, vou completar aqui o restinho da minha parte oval com essa orientação e venho. Bem, então aqui está, trabalhei todo o restante da minha parte oval, seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a parte reta aqui na volta 9. Nós vamos fazer, inicialmente, o total de 6 intervalos no início da parte reta. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. E agora, na sequência, faço 2 grupos com 4 pontos altos. Esses grupos sempre separados aqui por 2 correntes. Bem, aqui está, trabalhei os 2 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes e para completar a parte reta, faço mais 6 intervalos de 2 correntes, um ponto alto. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos e encontrei a parte oval. Aqui, eu trabalho os meus 6 grupos de 6 pontos altos, igualzinho mostrei na parte oval do lado de lá. Bem, então, com esse padrão será trabalhada toda a volta de número 9. Eu vou completar a minha e venho.
Completei a volta 9, agora vamos trabalhar a volta 10. Na volta 10, vamos fazer 6 grupos com 5 pontos altos na parte oval. E eu vou distribuir aqui nos 3 primeiros grupos, começando do primeiro ponto e fazendo um por um até o penúltimo. Trabalhei os meus 5 pontos altos e ficou vazio o último ponto do grupo de base. Agora, para eu passar para o próximo grupo de pontos altos, eu vou sempre fazendo 2 correntes, um ponto alto no intervalo de correntes de base. Mais 2 correntes, mais um ponto alto no próximo intervalo. E mais 2 correntes. Então, aqui nessa volta, todas as vezes, para eu passar de um grupo de pontos altos para o outro aqui na parte oval, eu vou fazer 1, 2, 3 intervalos de 2 correntes e 2 pontos altos. Fez essas 2 correntes, vem no primeiro ponto alto aqui do segundo grupo e a partir dele trabalha mais 5 pontos altos. E nós vamos com esse padrão até o terceiro grupo aqui da parte oval. Então, vou fazer o meu até aqui e vem. Trabalhei sobre os 3 primeiros grupos da parte oval com o padrão que orientei. Agora, sobre os 3 últimos grupos, eu vou sempre pular o primeiro ponto e a partir do segundo, trabalhar 5 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que é trabalhada a parte oval da volta 10. Vou completar a minha e venho. Completei o restante da parte oval com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a parte reta da volta 10. Aqui no início da parte reta, eu vou construir o total de 7 intervalos. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 7 intervalos e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Agora, faço aqui um grupo com 4 pontos altos, esse é o primeiro dos 4. Depois de trabalhar esse grupo de 4 pontos altos, eu encerro aqui a minha parte reta fazendo mais 7 intervalos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então, depois do grupo de 4 pontos altos, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos e encontrei a minha parte oval. E a partir desse ponto, começo a trabalhar os grupos com 5 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da volta 10, seguindo a orientação que passei até aqui e venho. Completei a volta de número 10, agora vamos trabalhar a volta de número 11. Na parte oval da volta 11, nós vamos fazer 6 grupos com 4 pontos altos. Nos 3 primeiros grupos, eu vou começar pelo primeiro ponto, vou trabalhar um por um até o penúltimo e terei 4 pontos altos. Depois de trabalhar os 4 pontos altos, eu vou caminhando até chegar nesse próximo grupo de pontos altos, sempre fazendo 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo de 2 correntes de base. Então, aqui, ó, para eu passar de um grupo e vir trabalhar o próximo, eu sempre vou fazer 1, 2, 3, 4 intervalos de 2 correntes e 1, 2, 3 pontos altos. E aqui é só vir sobre o primeiro ponto alto do grupo de base, trabalhar a partir dele 4 pontos altos, até completar aqui o terceiro grupo. Eu vou fazer o meu até ali e venho. Trabalhei sobre os 3 primeiros grupos com o padrão que orientei, depois do terceiro grupo, caminhei com as correntes e os pontos altos, e estou aqui para trabalhar o quarto grupo. Então, a partir daqui, nós sempre vamos pular o primeiro ponto e começar a trabalhar os 4 pontos altos a partir do segundo ponto de base. Bem, então, é com esse padrão que trabalhar da parte oval aqui da volta 11. Vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da minha parte oval. Agora, nós vamos trabalhar a parte reta da volta 11. A parte reta da volta 11, ela é inteirinha feita só de intervalos de 2 correntes e um ponto alto. E nós vamos fazer o total
de 15 intervalos aqui na parte reta da volta de número 11. Então, eu vou fazer aqui os meus 15 intervalos e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 intervalos de duas correntes. A partir daqui, eu começo a trabalhar a parte oval, fazendo os 6 grupos de 4 pontos altos, distribuindo da maneira que eu mostrei do outro lado, lá da parte oval. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta 11 com essa orientação e venho. Completei o restante da volta de número 11 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 12. Aqui na volta de número 12, nós vamos fazer na parte oval o total de 6 grupos com 3 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira. Começo aqui com as 3 correntes e faço mais um ponto alto para cada um dos próximos 2. Então, aqui está, trabalhei o meu grupo com 3 pontos altos. Agora, eu vou seguir caminhando com 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo até encontrar aqui o próximo grupo. Então, aqui na volta 12, para eu passar de um grupo de 3 pontos e vir trabalhar o próximo, eu sempre vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de 2 correntes e 1, 2, 3, 4 pontos altos. Fez aqui esse grupo de pontos, laça e vem aqui no grupo de base e a partir do primeiro ponto trabalha mais 3 pontos altos. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão até o terceiro grupo aqui de base. Eu vou aqui fazer o meu e quando for trabalhar o quarto grupo, eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei os 3 primeiros grupos, caminhei com as correntes e os pontos altos e estou aqui para trabalhar sobre o meu quarto grupo da parte oval. Então, a partir desse grupo, em todos os outros, nós sempre vamos pular aqui o primeiro ponto do grupo de base e começar a trabalhar a partir do segundo. Então, nos últimos 3 grupos da parte oval vão ficar vazios sempre aqui o primeiro ponto de base. E para passar de um grupo para o outro, continua aqui o mesmo padrão. Então, vou completar o restante da minha parte oval e venho. Aqui está, completei o restante da parte oval, agora vamos trabalhar a parte reta da volta de número 12. A parte reta da volta 12, ela é igualzinha à parte reta aqui da volta anterior. Então, nós vamos fazer também 15 intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Então, vou fazendo aqui as 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Então, vou fazer aqui os meus 15 intervalos e venho. Aqui está, trabalhei os 15 intervalos, depois do intervalo 15, então volto aqui a trabalhar a parte oval desse lado com o mesmo padrão que eu orientei lá do outro lado. Nós vamos fazer os 6 grupos de 3 pontos altos, distribuindo da mesma forma que eu mostrei do lado de lá. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta de número 12 com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta de número 12 com o padrão que orientei, agora vamos trabalhar a volta de número 13. Na volta 13, nós vamos trabalhar 6 grupos de 2 pontos altos na parte oval. Então, aqui os 3 primeiros grupos, eu começo pelo primeiro ponto de base, aqui eu subo 3 correntes e faço mais um ponto alto no ponto à frente. Depois de trabalhar os 2 pontos altos, nós vamos caminhando com 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo de correntes de base. Bem, então, na volta 13, para eu passar de um grupo de 2 pontos e vir trabalhar o próximo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 2 correntes e 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Fez esse grupo aqui de pontos,
Então, agora venho para o segundo grupo, a partir do primeiro, trabalho aqui mais 2 pontos altos. Então, vamos com esse padrão, pelos 3 primeiros grupos aqui da parte oval, eu vou fazer aqui os meus, e quando for trabalhar o quarto grupo, eu venho. Bem, então aqui está, trabalhei com o padrão que orientei sobre os 3 primeiros grupos da parte oval. Agora, a partir do quarto grupo, nós sempre vamos pular o primeiro ponto do grupo de base e começar a trabalhar a partir do segundo. E vamos com esse padrão de pular aqui o primeiro ponto até o final aqui da parte oval, para passar de um grupo para o outro. Então, sempre a mesma coisa, as 2 correntes e o ponto alto no intervalo de base. Eu vou completar a parte oval e venho. Trabalhei o restante da parte oval da volta 13, agora vamos trabalhar a parte reta. A parte reta aqui da volta 13, ela é idêntica a essas últimas 2 voltas que nós fizemos. Então, é só seguir aqui caminhando com os intervalos de 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Vamos fazer aqui também 15 intervalos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 15 intervalos da parte reta da volta 13, depois do intervalo 15, então é só repetir a parte oval desse lado com os 6 grupos de 2 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que eu mostrei do lado de lá. Bom, então é com esse padrão que trabalhar da volta 13, vou completar a minha e venho. Trabalhei o restante da minha volta 13, agora nós vamos trabalhar a volta de número 14. A volta 14, ela é fechada só de pontos altos. E nós vamos trabalhar na volta inteira, um ponto alto para cada ponto que nós temos de base. Então, aqui eu começo com 3 correntes. Venho para o ponto à frente, faço um ponto alto. Aqui tenho 2 correntes, então vou fazer 2 pontos altos, que são um ponto alto para cada corrente. E assim será na volta toda, em todos os intervalos de 2 correntes. Então, sempre vamos fazer 2 pontos altos em cada intervalo de correntes de base. Tanto aqui na parte oval, quanto na parte reta também. E, sobre todos os pontos altos que nós encontrarmos de base, nós vamos fazer um ponto alto. Então, é só isso para trabalhar toda a volta de número 14. Nos grupinhos aqui de 2 pontos altos, então, nós fazemos um ponto alto sobre cada um deles. E, trabalhando com esse padrão, no final, nós teremos aqui o total de 282 pontos altos na volta. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta de número 14, seguindo essa orientação, vou fazer aqui os 282 pontos e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta 14, fiz os meus 282 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta de número 15. A volta 15 será feita com grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntes. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Começo aqui com as 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até fazer 7. Bem, então aqui está, trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, a partir do terceiro ponto, trabalho mais um grupo de 7 pontos altos. E nós vamos seguir com esse padrão até fazer aqui o total de 4 intervalos, pulando aqui 2 pontos de base. Então, vou fazer aqui os meus grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntes, pulando 2 pontos de base, até construir 4 intervalos, pulando 2 de base. Eu vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei os meus grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntes e pulando 2 aqui de base. E fiz 1, 2, 3, 4 intervalos, pulando 2 pontos de base. Em seguida, eu trabalhei aqui mais 7 pontos altos e agora continuo fazendo as 2 correntes, só que vou pular aqui apenas um ponto de base e a partir do segundo trabalho mais 7 pontos altos.
E nós vamos seguir aqui com esse padrão de pular apenas um ponto de base até construir 3 intervalos pulando apenas um de base. Eu vou fazer aqui os meus 3 intervalos e venho. Bem, então, esse daqui é o primeiro intervalo que eu pulei apenas um ponto de base. E fiz 1, 2, 3 intervalos pulando só um ponto de base. Em seguida, construí mais 7 pontos altos e a partir daqui nós vamos continuar fazendo as 2 correntes e voltamos a pular 1, 2 de base. E a partir do terceiro, trabalhamos o grupo de 7 pontos altos. Bem, então, contando a partir desse intervalo aqui, onde eu voltei a pular 2 pontos de base, nós vamos trabalhar, contando a partir dele, o total de 13 intervalos pulando 2 pontos. Quando completarmos os 13 intervalos pulando 2 pontos, nós vamos estar na metade da parte oval lá do outro lado. E então fazemos de novo igualzinho fizemos aqui, 3 intervalos pulando apenas um ponto de base. Depois de trabalhar esses 3 intervalos pulando só um de base na parte oval do outro lado, nós encerramos o restante da volta fazendo mais 9 intervalos pulando 2 pontos de base. E depois desses 9 intervalos pulando 2 pontos, nós vamos encontrar aqui o início da volta. Então, vou completar o restante da minha volta 15, seguindo essa orientação e venho. Completei a volta de número 15 com o padrão que orientei. E no final eu fiquei com o total de 32 grupos de 7 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a volta 16. Na volta 16, nós vamos trabalhar grupos de 5 pontos altos sobre todos esses grupos de 7 pontos que nós temos de base. Então, aqui para começar, eu caminho com um ponto baixíssimo para esse ponto alto que tenho aqui logo à frente. Subo 3 correntes e trabalho um ponto alto para cada um dos próximos pontos até completar aqui um grupo com 5 pontos altos. Então, aqui trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos. Sempre vai ficar vazio de base o primeiro e o último ponto do grupo. E aqui eu estou trabalhando na parte oval. Então, para eu passar de um grupo de 5 pontos e vir trabalhar o próximo, eu vou construindo 2 correntes, um ponto alto no intervalo de correntes de base. Depois do ponto alto, mais 2 correntes. Então, olha, aqui na parte oval, nós vamos fazer por 11 vezes esse grupo aqui de pontos para passar de um grupo de ponto alto e vir trabalhar o próximo. Então, depois de trabalhar aqui essas 2 correntes, o ponto alto mais 2 correntes, nós vamos vir para o grupo de 7 pontos de base, vamos pular o primeiro ponto. A partir do segundo, nós vamos trabalhar 5 pontos altos. Eu vou fazer aqui a minha parte oval todinha com essa orientação. Como já disse, nós vamos ficar com um total de 11 grupos iguais a esse aqui, de 2 correntes, um ponto alto e mais 2 correntes. Então, vou fazer aqui o meu até ficar com esse total de 11 grupos e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalos, fazendo 2 correntes, um ponto alto mais 2 correntes. E cheguei aqui no finalzinho da minha parte oval. Estou entrando para trabalhar a parte reta. Então, a partir daqui, nós vamos fazer da seguinte maneira, para passar de um grupo de 5 pontos altos e vir trabalhar o outro. Vou trabalhar aqui uma corrente apenas, vou laçar, vir nas 2 correntes de base, fazer um ponto alto. Depois do ponto alto, faço só uma corrente. Fez essa corrente, laça, vem para o grupo de base, pula o primeiro ponto, a partir do segundo, trabalho os 5 pontos altos.
E aqui na parte reta, nós vamos trabalhar o total de 5 intervalos aqui, igualzinho esse que eu mostrei, fazendo uma corrente, um ponto alto e mais uma corrente, depois 5 pontos altos. Então, nós vamos aqui, por 5 vezes, trabalhar com o padrão que acabei de orientar. Depois que completar o quinto grupo igual a esse, nós voltamos a trabalhar fazendo 2 correntes, um ponto alto e 2 correntes, na parte oval do lado de lá. E naquela parte oval também vamos fazer por 11 vezes essas 2 correntes, o ponto alto mais 2 correntes, igualzinho mostrei na parte oval desse lado. Completou os 11 grupos, igual a esse, na parte oval do lado de lá, volta a trabalhar com apenas uma corrente, um ponto alto e mais uma corrente na parte reta lá no final da volta. E lá na parte reta do outro lado também vamos fazer por 5 vezes os intervalos com uma corrente, um ponto alto e mais uma corrente. E vamos encontrar o início da volta. Bem, então com esse padrão é trabalhada a volta de número 16. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 16 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Na volta 17, nós vamos fazer grupos de 3 pontos altos sobre todos os grupos de 5 pontos que nós temos de base. Então, aqui para eu começar, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Subo 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos usando esses próximos 2 de base. Aqui está, trabalhei o meu grupo de 3 pontos altos. E aqui na volta 17, precisa um pouquinho de atenção para passar de um grupo de 3 pontos altos e vir trabalhar o próximo. Então, eu vou orientar bem devagarinho para que você faça bem certinho essa volta aqui e o seu tapete fique bem assentado. Então, olha, depois desse primeiro grupo de 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, só uma, vou laçar e trabalhar um ponto alto nesse intervalo de correntes de base. Depois desse ponto alto, eu vou fazer 2 correntes, uma, 2. Vou laçar e vou trabalhar mais um ponto alto nesse próximo intervalo. Depois desse segundo ponto alto, eu vou fazer uma corrente apenas. Depois de fazer essa corrente, eu vou laçar, vir no grupo de base, pular um ponto, a partir do segundo, trabalhar 3 pontos altos. Então, olha, esse primeiro intervalo aqui, passando de um grupo para o outro, eu trabalhei uma corrente, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto e mais uma corrente. E depois desse segundo grupo de 3 pontos altos, para passar para o próximo grupo, eu vou trabalhar 2 correntes, uma, 2, um ponto alto no intervalo. 2 correntes, um ponto alto no intervalo. E mais 2 correntes, uma, 2. Laço, venho no próximo grupo, pulo o primeiro a partir do segundo, 3 pontos altos. Bem, então, aqui na parte oval da volta 17, a partir desse segundo intervalo que eu trabalhei com 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto, mais 2 correntes, eu vou trabalhar seguindo com esse mesmo padrão aqui, por 8 intervalos. Então, por 8 vezes, eu vou fazer 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, mais 2 correntes. Bem, então, olha, aqui na parte oval, depois dos 3 pontos altos, eu vou fazendo uma, 2 correntes, um ponto alto. Uma, 2 correntes, um ponto alto. Uma, 2 correntes, venho no próximo grupo, pulo o primeiro e a partir do segundo faço 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui por 8 vezes esses intervalos com 2 correntes e venho para a gente continuar. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 intervalos, sempre fazendo 2 correntes aqui. E depois desse 8º intervalo feito sempre aqui com 2 correntes, eu estou entrando para trabalhar a parte reta. A partir daqui, por 8 vezes, nós vamos trabalhar os intervalos da seguinte maneira. Depois do grupo de 3 pontos altos, eu vou fazer só uma corrente, um ponto alto no intervalo. Depois desse ponto alto, 2 correntes, uma, 2, outro ponto alto no intervalo. E depois desse segundo ponto alto aqui, nos intervalos, eu faço apenas uma corrente, só uma. Laço, venho no grupo de pontos altos, pulo o primeiro, a partir do segundo, faço 3 pontos altos. Então, olha, por 8 vezes aqui na parte reta, vou trabalhar esses intervalos com uma corrente, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto e uma corrente. Bom, então, é com essa variação aqui dos intervalos que nós vamos trabalhar essa volta. Eu vou mostrar por escrito a quantidade de vezes que nós vamos fazer cada uma dessas variações aqui que eu mostrei para vocês, que eu acredito que fique mais fácil para você trabalhar aí a volta. Bom, então, começando lá do início. Eu iniciei a volta com vocês fazendo um intervalo de uma corrente, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto e mais uma corrente. Depois, em seguida, aqui na parte oval, nós fizemos por 8 vezes os intervalos, com 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, mais 2 correntes. Agora, mostrei para vocês aqui de novo o intervalinho com uma corrente, 2 correntes, uma corrente. E na parte reta aqui, nós vamos então trabalhar por 8 vezes esses intervalinhos de uma corrente, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto e uma corrente. Depois que completar essa parte reta aqui, nós vamos chegar na parte oval do lado de lá. E lá, de novo, vamos trabalhar igualzinho, fizemos a parte oval desse lado. 8 vezes os intervalos, com 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes. Completando a parte oval do lado de lá com esse padrão. Nós vamos estar na parte reta, lá do outro lado, e para encerrar a volta por 7 vezes, nós vamos trabalhar os intervalos com uma corrente, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, uma corrente. E assim que completarmos essas 7 vezes, de uma corrente, 2 correntes, uma corrente, nós vamos encontrar, então, o início da nossa volta. Vamos chegar aqui no finalzinho e aqui a gente fecha com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Então, eu vou completar o restante da volta 17, seguindo essa orientação e venho. Completei a volta de número 17 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 18. Eu vou começar a volta 18 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Depois de caminhar com o ponto baixíssimo, eu vou subir 4 correntes. Uma, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes equivalem às 3 primeiras um ponto alto e a quarta o espaço de separação. Fez as 4 correntes, laça, vem no primeiro intervalo aqui de corrente de base e faz um ponto alto. Fez o ponto alto, faz uma, 2 correntes, um ponto alto no intervalo. Depois, uma, 2 correntes, um ponto alto no intervalo. Depois desse terceiro ponto alto aqui no intervalo, eu vou fazer apenas uma corrente, só uma. Vou laçar e trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto de base. Então, aqui nesse grupo de 3 pontos altos, no ponto alto do meio, trabalho outro ponto alto. Bem, então, aqui está o início da minha volta de número 18. Depois de fazer esse ponto alto sobre esse desenho aqui do bico, eu vou trabalhar pelos próximos 8 desenhos aqui do bico com o seguinte padrão. Sempre vou fazer 2 correntes, uma, 2, um ponto alto no intervalo. 2 correntes, ponto alto no intervalo. 2 correntes, ponto alto no intervalo. 2 correntes, ponto alto
no ponto alto do meio aqui desse grupo de 3 pontos de base. Então, olha, nós vamos seguir com esse padrão de fazer sempre 2 correntes por 8 desenhos aqui na parte oval. Então, vou fazer o meu e venho mostrando como ficou. Bem, então, a partir daqui, eu trabalhei sempre fazendo 2 correntes de intervalo entre os pontos altos que eu fiz aqui nesse pedaço. Então, olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vezes 2 correntes aqui entre todos os pontos altos na parte oval. E encontrei aqui na base aquele local onde eu trabalhei com uma corrente, 2 correntes e uma corrente entre os grupos de 3 pontos altos aqui. Então, em todos os locais aqui de base, que nós começamos com uma corrente aqui e depois uma corrente aqui no final, nós sempre vamos fazer da seguinte maneira. Depois desse ponto alto que está trabalhado sobre os 3 pontos altos do grupo de base, eu vou fazer só uma corrente, vou laçar, trabalhar um ponto alto nesse intervalo de uma corrente. Depois eu faço 2 correntes, um ponto alto no intervalo. 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo de uma corrente. Depois que trabalhou esse ponto alto, eu faço apenas uma corrente e venho trabalhar o ponto alto sobre esses 3 pontos de base. Então, pulo o primeiro e no segundo faço o meu ponto alto. Então, vou mostrar para vocês aqui escrito, que vai ficar mais fácil. Aqui eu até reaproveitei a minha volta 17 para explicar a volta 18, que vai seguir a mesma contagem de vezes os grupos que nós vamos repetir. Então, lá no início da nossa volta, eu fiz uma corrente, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Em seguida, trabalhei por 8 vezes os 4 intervalos de 2 correntes e totalizei 8 vezes esse padrão. Agora, a partir desse último que eu fiz aqui com vocês, por 8 vezes, eu vou fazer apenas uma corrente no início de cada grupo e uma corrente no final. E depois trabalhar o ponto alto sobre o desenho aqui do bico. E depois de fazer por 8 vezes, com uma corrente apenas aqui no início e no final, nós vamos de novo na parte oval do lado de lá, fazer por 8 vezes 2 correntes entre cada ponto alto. E para terminar a volta, vamos fazer por 7 vezes uma corrente no início e uma corrente no final. E nos outros 2 espaços aqui, nós vamos fazer 2 correntes. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar a nossa volta de número 18. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 18, distribuindo os pontos da maneira como orientei. Aqui, olha, depois de trabalhar esse ponto alto nesse intervalo de correntes, eu faço apenas uma corrente e fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Encerrei aqui a minha volta de número 18. Agora, vamos trabalhar a volta de número 19. A volta 19, ela é feita com pontos baixos e picôs. Para eu começar, eu vou introduzir aqui a minha agulha no mesmo local aqui, olha, onde eu fechei a volta. Vou buscar uma linha e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo. Eu tenho aqui logo à frente o intervalo de uma corrente. Então, nessa corrente, eu faço um ponto baixo. Esse aqui é o meu segundo ponto baixo. Agora, venho no ponto alto e faço um ponto baixo. Ao terceiro ponto. Em seguida, eu tenho aqui 2 correntes. Então, vou fazer 2 pontos baixos. Então, aqui o quarto ponto.
e o quinto ponto baixo. Então, fiz 5 pontos baixos, distribuindo um ponto para cada ponto de base. Sobre o quinto ponto baixo, eu faço um picô. Subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Volto aqui e pego por detrás desses 2 fios aqui do ponto baixo. Busco uma linha por eles. E trabalho aqui outro ponto baixo. Então, olha, pegando essas 2 linhas, uma laçada, passo pelas 2 linhas. Todas as vezes que nós trabalharmos o ponto picô sobre o ponto baixo, nós vamos pular o próximo ponto de base e não vamos fazer ponto baixo. Então, no caso, o meu próximo ponto de base é esse ponto alto. Então, sobre ele eu não faço um ponto baixo, eu venho nessa próxima corrente. E a partir dessa corrente, faço aqui 5 pontos baixos, trabalhando sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui 2 correntes, 2 pontos baixos. Aqui um ponto alto, um ponto baixo. E logo à frente eu tenho um intervalo de uma corrente apenas. Então, nesse intervalo, faço apenas um ponto baixo. Até aqui fiz 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora um ponto baixo sobre o ponto alto. E esse aqui é o quinto ponto baixo depois do picô. Então, sobre ele, trabalho outro picô. Fez o picô, pula o próximo ponto de base. Então, no caso aqui, o meu próximo ponto de base é essa corrente. Então, não vou fazer um ponto baixo sobre ela. Venho e faço um ponto baixo na próxima corrente, ó. Venho no ponto alto, um ponto baixo. 2 correntes, 2 pontos baixos. Um ponto alto, faço um ponto baixo. E esse aqui é o meu quinto ponto baixo depois desse picô. 1, 2, 3, 4, 5. Outro picô, então, eu faço aqui sobre esse ponto baixo. Fez o picô? Meu próximo ponto de base é essa corrente. Então, não faço um ponto baixo nela. Venho fazer um ponto baixo na próxima corrente. E sigo aqui fazendo um por um até construir 5 pontos baixos. De novo aqui, trabalhei 5 pontos baixos depois desse ponto picô. Então, aqui faço outro picô. Depois do picô, pulo o próximo ponto de base, no caso, essa corrente. Faço um ponto baixo nessa próxima corrente, sigo um por um até 5 pontos baixos. Bem, então, aqui eu vou trabalhando o meu, e assim que eu encontrar alguma diferença aqui da colocação dos pontos, porque aqui os nossos picôs estão dando sempre em cima dos pontos altos, mas vai chegar no lugar que não será assim. Então, quando chegar lá naquele ponto, eu venho mostrando para vocês como vamos fazer. Bem, então eu vim trabalhando com o padrão que orientei vocês. E até aqui, olha, os meus pontos picôs sempre foram trabalhados no ponto baixo que está sobre aqui um ponto alto de base, olha, sempre na direção do ponto alto. Aqui vai mudar um pouquinho. Então, nós vamos trabalhar, segue o mesmo padrão, só que os pontos picôs não serão feitos sobre os pontos baixos que estão no ponto alto. Então, aqui, olha, eu fiz um picô e em seguida eu tenho apenas uma corrente aqui da frente. Como nós estamos pulando sempre um ponto depois que faz o picô, então eu não vou trabalhar nenhum ponto baixo nessa corrente. Eu vou pular essa corrente porque aqui eu fiz um picô. Então, eu pulo a corrente e venho trabalhar no próximo ponto alto. Faço aqui 5 pontos baixos a partir desse ponto alto, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Meu quinto ponto baixo foi feito aqui na corrente. Então, aqui eu trabalho o ponto picô. Depois de fazer o picô, eu vou pular o próximo ponto de base. Então, qual é o meu próximo ponto de base? É essa corrente aqui. Então, pulo essa corrente e começo mais 5 pontos baixos a partir desse ponto alto, fazendo sempre um por um. Ó, um no ponto alto, um nessa única corrente que tem aqui,
um no próximo ponto alto, um na próxima corrente e um no próximo ponto alto. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos no quinto picô. Fez o picô, pula um ponto de base. Então, meu próximo ponto é essa corrente. A partir da próxima, eu trabalho 5 pontos baixos. Fez os 5, faz um picô no quinto. Fez o picô, pula um ponto de base. Então, o próximo ponto de base é essa corrente. Pulo e venho no ponto alto. E a partir daqui, 5 pontos baixos, fazendo um ponto para cada ponto de base. De novo. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, aqui um picô. Fez o picô, pulo o próximo ponto de base. No caso, aqui o próximo ponto é esse ponto alto. Então, eu pulo e começo a trabalhar 5 pontos baixos a partir dessas duas correntes. Bem, então eu quis mostrar aqui mais de perto, porque é um pouco assimétrico aqui o padrão, né? Dessa volta aqui dos pontos baixos com picô. Mas não tem segredo, é só ir caminhando com esse padrão de fazer os 5 pontos baixos, trabalhando sempre um ponto baixo para cada ponto de base. No quinto ponto baixo, sempre trabalha o picô. E logo depois que trabalha o picô, sempre pula o próximo ponto de base, seja ele uma corrente, seja ele um ponto alto. E depois repete mais 5 pontos baixos, trabalhando sempre um por um, e trabalha o picô no quinto ponto. Então, é só isso para trabalhar a volta 19. Eu vou completar a minha e vem. Trabalhei a volta 19 com o padrão que orientei. Estou aqui no finalzinho da volta. Só tenho esse pedacinho aqui o meu primeiro ponto baixo da volta. Então, aqui no finalzinho, depois desse picô, eu vou pular aqui o ponto alto de base e vou trabalhar mais 4 pontos baixos, fazendo 2 aqui nessas correntes. Um no ponto alto e mais um nessa corrente que eu tenho aqui logo à frente. Então, eu fiz 4 pontos baixos aqui no final. 1, 2, 3, 4. E encontrei aqui o meu primeiro ponto baixo da volta. Então, o último picô será trabalhado sobre o quarto ponto baixo. E depois de fazer esse picô, eu venho no primeiro ponto baixo e prendo um ponto baixíssimo. Prendeu o ponto baixíssimo, laça mais uma vez e corta a linha. Agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio aqui desses pontos baixos no lado do avesso. Depois, é estender a peça. Esse tapete aqui nem precisa estender muito, que ele já fica bem assentado. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais vídeos de passo a passo do meu canal, eu estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você será levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.